Gramado Notícias, patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. E Largo da Borges, no coração de Gramado. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, Gramado tem 68 áreas com risco geológico. Estrada panorâmica de Canela é interditada parcialmente. Técnico gramadense é vice-campeão de competição de base com o Grêmio. Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental. Confira depois do intervalo. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É segura consórcio, é poupança patrão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. Gramado tem 68 áreas com risco geológico. Rua Henrique Bertolucci, Ladeira das Azaleias, Rua Gil, Estrada das Pedras Brancas estão entre os pontos com risco geológico muito alto, apontados pelo estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. Ao todo, foram 68 pontos classificados com risco muito alto ou alto. Os locais foram associados a rastejos, deslizamentos, queda de blocos de rocha, inundação, enxurrada ou erosão. No ano de 2015, já havia sido realizado um mapeamento onde as áreas de risco apontavam 189 imóveis e 716 pessoas. O estudo atual mostra um aumento das áreas, que atualmente somam 2.432 imóveis e 9.700 pessoas. Segundo o Serviço Geológico, uma das causas do aumento está relacionada aos eventos climáticos que ocorreram não só em Gramado, como todo o estado no final de 2023 e maio de 2024, conforme a coordenadora da Defesa Civil, Juliana Fisch. A partir do relatório, o Executivo poderá iniciar um planejamento para minimizar os danos e ter a possibilidade de dar um retorno mais imediato para os moradores quando ocorrerem as precipitações. O mapeamento, assim como as áreas de risco, estão disponíveis no link rigio.sgb.gov.br. E por falar em risco geológico, a estrada panorâmica de Canela foi interditada ontem de forma parcial.
A Prefeitura de Canela interditou de forma parcial nesta segunda-feira a estrada municipal da Rota Panorâmica. De acordo com um parecer técnico emitido, foi constatado que uma das faixas de rolamento da via encontra-se totalmente comprometida em decorrência das fortes chuvas do ano passado, apresentando desmoronamento parcial de terra e da pavimentação asfáltica, comprometendo a estrutura. Portanto, está sendo autorizada somente a passagem de veículos leves até 6 toneladas no local, até que as obras na estrada sejam concluídas. Técnico gramadense é vice-campeão de competição de base com o Grêmio. O técnico Gustavo Corrêa conquistou o vice-campeonato da EFIPAM, realizado em Alegrete neste último domingo. O treinador comandou a categoria sub-15 do Grêmio, que chegou até a final da competição. Na grande decisão, o tricolor empatou em 0-0 com o defensor do Uruguai, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis. A Copa EFIPAM é um torneio de futebol de base que reúne as principais equipes do continente americano. A competição é disputada anualmente e tem como objetivo promover o desenvolvimento do futebol nas categorias de base, além de revelar novos talentos para o futebol mundial. O torneio é o maior de futebol infantil da América. Em 2024, Gustavo Corrêa foi o treinador da categoria sub-15 do Grêmio em outra conquista importante. O profissional foi o comandante da garotada tricolor no título do Gauchão sub-15. Antes disso, foi treinador do Centro Esportivo Gramadense. Escola Nossa Senhora de Fátima recebe melhorias. Com o objetivo de preparar os espaços para a volta às aulas, na Vila do Sol, uma ação conjunta promoveu melhorias significativas no acesso à Escola Nossa Senhora de Fátima. A primeira etapa das obras, concluída em 2024, incluiu a adequação da rua de acesso à escola. A via foi alargada para comportar 2 faixas de circulação e recebeu um passeio público, garantindo mais segurança para a comunidade escolar. Na segunda fase, recém-finalizada, foi realizada a pavimentação do estacionamento e da área de manobra em frente à escola, proporcionando mais comodidade e melhor infraestrutura para os pais, alunos e funcionários. A terceira e última etapa, que inclui a implantação do paisagismo no entorno da escola, está prevista para ser concluída antes do início do ano letivo. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Mais um dia de sol e muito calor na região das Hortênsias. Para quarta, a previsão é de um dia ainda mais quente, com a mínima marcando em torno dos 17 graus e a máxima podendo chegar a 29. A meteorologia prevê ainda sol e céu azul. Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental. Com o tema neste ano, o que fazer pela saúde mental agora e sempre, o Janeiro Branco é um movimento brasileiro que há mais de uma década convida a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional. Criada em 2014, a campanha se consolidou como um marco no calendário brasileiro e desde 2023 é reconhecida oficialmente como lei federal. E ela tem o intuito de conscientizar a população sobre a saúde mental, né, como uma forma assim da gente não pensar a saúde mental desassociada da saúde física, né? E assim como a gente pensa, né, em fazer nossos exames de rotina, ginecológicos, enfim, lado com o clínico, a gente também teria que pensar sobre a nossa saúde mental. E janeiro, branco, né? O branco por si só já diz que é a possibilidade de a gente pensar como o início de um ano, né? Aquelas resoluções de final de ano que a gente pensa nas nossas metas. Então a ideia é que a gente possa ter um momento, né, para refletir, né, sobre o que a gente quer realizar
né, concretizar no ano que está surgindo agora, né? Nos últimos anos, quais as principais doenças mentais que vêm sendo identificadas em Gramado? Olha, Laura, eu poderia te colocar assim, ó, que 2024 foi um ano bem desafiador, né? E nós tivemos atendimento em saúde mental, foram 18 mil atendimentos, né? Considerando uma população de 42 mil habitantes, né? Quase 50%, um pouco menos, né? Mas são muitos atendimentos, né? E o que a gente tem mais, assim, predomínio, né? Que é a ansiedade, né? E a depressão, são os carros-chefe, né? Diria assim, da saúde mental. Então, ocorre muito de nos procurarem, né? Casos de insônia, tô com uma insônia, tô com uma irritabilidade, né? E depois, claro, passando por um profissional capacitado, ele identifica, sim, que tem, né? Um adoecimento já instalado, né? Vocês notaram que os eventos climáticos de 2024 ocasionaram um aumento dos casos? Sem dúvida, né? Assim como a gente teve um aumento ali na pandemia, né? Após a pandemia, a gente considerou assim que o evento climático de maio, né? Deu assim um aumento de atendimento e também assim de a população quer ser escutada, quer falar dos seus anseios, dos seus medos, né? Então a gente percebeu assim nitidamente através dos indicadores que a gente acompanha mensalmente que houve um aumento. O que foi mais relatado pelas pessoas nesse período? Laura, eu poderia te colocar assim, ó, que a imprevisibilidade, né? Isso assim, ó, o que nos deixa confortáveis, tranquilos, né? É a gente saber que a gente vai chegar em casa, que a gente tem uma rotina, né? E diante a situação climática, assim, a gente passou por um momento que a gente não ficou instável. Né? Então, assim, imprevisível. A gente não sabia o que iria acontecer, quando queria. Assim como a pandemia, né? Que a gente achava que ia acabar, daqui a pouco começava de novo. Né? A questão climática é isso, né? Ela pode nos atingir a qualquer momento. Então, isso de trabalhar com a incerteza, né? O que vai acontecer? Será que se chover novamente em Gramado, vai ter deslizamento? Não vai ter? Será que os morros estão seguros, né? Então isso assim veio muito, né? Os pacientes traziam como uma angústia mesmo, né? E isso atrapalha o cotidiano, porque assim a pessoa tem que trabalhar, os estudantes têm que estudar e isso de certa forma vai tomando conta, né, assim das falas das pessoas, né, e vão se alimentando, né. Então assim, qual foi a nossa dinâmica de atendimento? Foi acolher essa população, né, e acreditar, né, acreditar que tinha, né, um comitê que estava pensando sobre isso, que tinha profissionais, né, porque nesse momento a gente tem que através da ciência, né, através de quem estuda sobre, né, sobre as terras. Então assim, ó, e a comunidade entendeu que bom que era o momento da gente, né, ter mais tranquilidade, ter calma, que tudo que poderia ser visto, revisto, né, encaminhado para aquele momento estava sendo, né. Às vezes é muito difícil identificar que as pessoas estão em sofrimento, né, emocional, mental, principalmente adolescentes e crianças. Quais os principais sintomas de alerta que podem servir de alerta para os familiares? Isso é muito visível, assim, quer ver, ó, porque ele é muito sutil. Né? Ele é visível e é sutil, porque esse adoecimento mental, né, ele vai vindo devagarinho, né, e muitas vezes no contexto familiar e até mesmo da escola, muitas vezes não se dá por conta, né, e aqueles, a gente fala que são 3 fatores, Laura, acho que é bem importante trazer para a comunidade, que os profissionais, eles acabam tendo, assim, para poder identificar, né, o quanto de prejuízo está tendo, né, essa criança, adolescente, esse adulto, né, que é a questão da intensidade, né, que esse sintoma está aparecendo, que é a frequência, quanto tempo, né, isso está acontecendo e a duração. Se é um episódio de uma semana, né, então a intensidade refere da gravidade, né, o quanto isso está impactando, né, suas funções sociais, né, no dia a dia. Então a gente acaba utilizando desses 3 fatores para poder identificar. Então uma criança, né, vamos pensar, que sempre gostou de ir na pracinha, né, brincar, e daqui a pouco não quer mais. Então a mudança, né, de algo que dava muito prazer e acaba não dando mais prazer, né? Ou aquele adolescente, né, que é típico, né, ficar mais recluso, mas que começa numa intensidade, não quer mais sair para jogar um futebol e quer ficar só dentro de casa, não quer mais ter contato, né? Então, tudo que uma intensidade saia fora, assim, do previsto por uma idade, né, chama atenção. Então, assim, ó, se a gente pudesse falar sobre adolescente, vamos pensar, muito diálogo,
né? E uma escuta muito atenta, né? De ter em casa um espaço onde as pessoas possam falar, dizer o que os seus anseios, né? Então o adolescente pensa muito no futuro, o que eu vou ser, o que vai acontecer. Então de ter espaço para isso, né? A gente fala da família ser o acolhimento necessário, né? Para esse período de transição que é a adolescência. A gente sabe que hoje em dia ainda existe rótulos, existe um medo e anseio das pessoas, da população, em admitirem, até mesmo reconhecerem que estão em sofrimento mental. Como que as pessoas, os familiares, podem trabalhar com isso, aqueles que têm um esclarecimento maior a respeito do assunto? Já melhorou muito, né? A gente pode colocar assim, até a gente vê pelos números, assim, hoje em dia as pessoas procuram, né, o serviço de saúde mental. Até então, né, não é coisa para mim, não, e era tudo muito velado, né. Hoje em dia a gente vê que a população já está mais esclarecida, né. Eu acho que também a questão da pandemia, eu acho que se falou muito sobre isso, né, sobre a questão de qual é a função de um psicólogo, né, o que faz um psiquiatra, né, uma equipe de saúde mental. Então eu acho que isso tem desmistificado. Mas assim, eu gostaria de mostrar que tem melhorado muito, que os profissionais de saúde estão preparados, né, para fazer o acolhimento dessas pessoas, né, e que não fique sofrimento, porque tem muita gente querendo ajudar. A gente tem profissionais, né, de ótimos, assim, poderia dizer assim que o pessoal da saúde mental, assim como todas as áreas de saúde, mas assim, a saúde mental que eu estou mais próxima, que eu poderia dizer, é uma equipe muito especializada, são profissionais muito competentes, que escolheram estar, né, muitos escolheram estar em Gramado, né, então assim que a comunidade pode ficar bem tranquila, né, e nos procurar, que a gente vai estar lá de braços abertos, poder fazer uma escuta, né, e de alguma forma poder ajudar a nossa comunidade que a gente ama tanto, né. E Janeiro Branco é isso, né, a gente pensar em objetivos, né, a gente pensar que sim, que a vida muitas vezes nos dá umas dificuldades, né, mas que a gente tem profissionais que a gente pode contar, né, que a gente tem um ano inteiro aí, né, um janeiro que a gente poderia branco, mas que ele pode ser muito colorido, muito cheio de vida, né? E que a gente está aí para poder ajudar. As pessoas ainda, às vezes, não sabem como ter acesso a esse serviço. Elas se direcionam ao posto, aos centros especializados, elas consultam com o clínico, marcam uma consulta com o clínico. Como é que é feito esse processo? A gente tem esse fluxo que eu passei para vocês, então assim, como é que funciona? Todos os atendimentos de saúde mental, né, eles vão se dar porta de entrada através da atenção básica, né, que vai fazer toda uma estratificação de risco, se esse paciente tem que ir para especializada ou não, né, e o CAPS, que é nosso Centro de Atenção Psicossocial, que ele é portas abertas, né, então a pessoa que se sente, né, com alguns sintomas, alguma situação que acha que um profissional possa vir, né, contribuir, é só lá pedir um acolhimento, né, um horário de acolhimento que vai ser feito. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas RBT, Adilnet e Unifique. Até amanhã! Gramado Notícias, patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. E Largo da Borges, no coração de Gramado.